Observe a imagem com atenção. Você sabe dizer qual dos detentos é rico? A primeira está costurando alguma coisa. Ela deve estar trabalhando como costureira e provavelmente não é rica. O cara ao lado está usando algumas joias, mas onde os prisioneiros estão, essas correntes de ouro não significam muito. E o terceiro está lendo tranquilamente, sem atrapalhar ninguém. Isso sim é um comportamento típico dos ricos. Eles geralmente não chamam a atenção, principalmente dentro de uma cela. Ainda era novembro, mas a Jasmine já tinha praticamente reprovado na escola. Então sua mãe, a Laura, a deixou de castigo até que conseguisse melhorar as notas. A Laura trabalhava em turnos e precisou sair para o trabalho. No dia seguinte, quando chegou em casa, percebeu que a Jasmine tinha saído na noite anterior para ir a uma festa. Como a mãe descobriu? Está ventando muito na cidade. O carro está estacionado debaixo de uma árvore, mas apesar dos outros veículos estarem cobertos por folhas, o dela não está. Isso significa que a garota acabou de voltar de uma noitada fora de casa. A Vera estava andando sem rumo por uma mata quando se deparou com uma mansão grande e assustadora. Quando entrou, a porta se fechou com força e ela ficou trancada lá dentro. Era a residência de um velho mágico que odiava que estranhos o visitassem. Pouco depois, a Vera viu 3 bebidas sobre uma mesa. A amarela lhe possibilitaria viver um mês sem água ou comida. A roxa a deixaria do tamanho de um dedo indicador durante 1 hora. E a azul a concederia a força de um leão durante meia hora. Qual dessas bebidas ela deve tomar? A roxa. Ela vai ficar pequenina e poderá escapar da mansão pela portinhola do gato. A Gisele estava passeando por uma floresta, mas acabou se perdendo. Pouco depois, a garota encontrou a casa da bruxa. Entrou, fez um carinho na cabeça do gato e pediu que a mulher a levasse para casa. A bruxa tinha acabado de comprar um notebook novo e criado uma senha de 3 dígitos. Ela pediu para a Gisele adivinhar qual era. A garota tinha 4 palpites: 357, 902, 907 e 954. Obviamente, ela não acertou. Então, a bruxa deu uma dica. Cada um dos palpites da Gisele tinha um dígito correto, que estava na posição certa também. Qual é a senha? O primeiro dígito não pode ser 9, então é o 3. Aí, o segundo e o terceiro dígitos não podem ser 5 e 7. Então, o segundo dígito só pode ser 0 e o terceiro 4, o que significa que o código é 304. A Sandra e a Elsa eram melhores amigas e queriam passar as férias de inverno juntas. Mas, infelizmente, a avó da Sandra adoeceu e a garota teve que ir para outra cidade para cuidar dela. A Elsa sentiu muita saudade da amiga e um dia passou em frente à casa dela, que estava supostamente vazia. Então a Elsa se deu conta de que a Sandra tinha mentido sobre a avó e que a amiga estava em casa. Como a garota descobriu? Veja, estava nevando naquele dia, mas não tem neve perto da casa da Sandra. Ou seja, ela deve estar lá. A Renata era uma professora de matemática e estava corrigindo as tarefas de casa de seus alunos. No meio do processo, se deparou com 2 folhas idênticas de lição. Ela se deu conta de que uma das alunas havia copiado o trabalho da outra, pois os erros eram os mesmos. A folha da direita é da Marcela e a da esquerda pertence à Bruna. Qual delas copiou o trabalho da outra? Veja, a Marcela se corrigiu algumas vezes, enquanto o trabalho da Bruna está impecável, sem erro algum, tirando os que a professora Renata apontou. Isso significa que a Marcela estava fazendo a lição sozinha, cometendo alguns erros aqui e ali. Mas o papel da Bruna está perfeito, porque ela apenas copiou as respostas da colega. Um dia, a Ivone convidou algumas pessoas para um jantar chique em sua mansão.
Alguns adolescentes estavam correndo lá fora, explorando a casa. Quando a anfitriã foi ao porão, viu que a vitrine onde estava sua coleção de joias tinha quebrado. Uma garota, a Ana, confessou que ao jogar uma bola de beisebol, ela havia batido acidentalmente na vitrine, mas jurou que o vidro já estava danificado quando isso aconteceu. Será que a Ana está dizendo a verdade? O estrago que a Ana fez deve ser o da direita. Se a bola tivesse sido a primeira coisa a quebrar o vidro, as rachaduras se estenderiam até a moldura da vitrine. Mas elas só alcançaram as outras rachaduras, o que significa que a bola foi mesmo a segunda coisa a danificar a vitrine. Então sim, a Ana não mentiu. A Jussara estava trabalhando à noite. A filha dela, Virgínia, queria chamar uma amiga para dormir em sua casa, mas a Jussara não deixou, pois a garota tinha prova na manhã seguinte. Quando a mãe voltou para casa, percebeu que a amiga da filha havia dormido lá. Como ela descobriu? Há 2 pratos e xícaras no quarto da Virgínia. Isso quer dizer que a garota não ficou sozinha em casa. Agora que tal se divertir um pouco? Vou mostrar alguns emojis e você terá que adivinhar qual filme eles representam. Vamos começar com um facinho. Qual é o filme? Sim, é A Bela Adormecida. Ok, próximo. Qual é o seu palpite? É o filme que encantou todo mundo, Up, Altas Aventuras. O que me diz este aqui? Animais passeando pela floresta. É o filme Bambi. Agora vamos para um que a maioria das meninas adora. Sim, é Frozen. Let it go! Vamos dificultar as coisas um pouquinho. É o adorável Wall-E. E este? É Ratatouille. Vamos para o próximo. Qual o seu palpite? Um filme sobre uma princesa maluca com uma frigideira e um camaleão? Só pode ser o Enrolados. Esse é velhinho, mas é ótimo. É Monstros S.A. E o que me diz sobre este aqui? Viva, a vida é uma festa. Aposto que você adorou este filme, se já tiver visto. Ok, aqui está um conjunto de emojis bem desafiador. Pense bem. Alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. É divertidamente. E aqui está o último. Pense rápido, é super simples. Isso, Toy Story. A Daniela e a Tatiana reprovaram na prova de matemática. A mãe delas as colocou de castigo e as forçou a passar o fim de semana todo estudando. Ela entrava de vez em quando no quarto das adolescentes para dar uma olhada nelas. Observe as duas. Você sabe dizer qual não estava estudando antes de a mãe entrar?
A Daniela, ela está sentada sobre a cama, lendo o livro de matemática, mas não tem nenhum caderno ou caneta por perto. Ninguém lê livros de matemática. Para essa matéria, é preciso escrever e resolver os exercícios, coisa que a Tati estava fazendo. A Adriana chegou na aula de educação física e disse para a professora que infelizmente não poderia participar, pois tinha quebrado o braço. A professora não acreditou naquela ladainha e disse para a garota parar de enrolação. Você acha que a Adriana está dizendo a verdade? Por que a professora não acreditou nela? Veja, o gesso foi colocado em cima da blusa de frio. Ele certamente é falso. No meio do dia, as luzes de uma joalheria se apagaram por um minuto. Assim que a energia voltou, a vendedora deu falta do diamante mais caro da loja. Havia 3 clientes lá no momento do apagão. O Diego, um homem cego, disse que não conseguiria roubar nada. A Cássia falou que enquanto as luzes estavam apagadas, ela ficou parada, sem se mexer. E a Kátia garantiu que estava tentando encontrar seu celular para ligar a lanterna. Quem roubou o diamante? Deve ser o Diego. Ele está fingindo ser cego, mas veja só, tem uma câmera pendurada no pescoço. Se o cara fosse cego mesmo, não conseguiria usá-la. No fim de semana passado, a Patrícia foi a uma festa sem pedir a permissão do pai. O Paulo descobriu e deixou a garota de castigo por 2 semanas. Havia mais uma festa planejada para o fim de semana seguinte, mas a Patrícia tinha que ficar trancada em seu quarto. Na manhã após a festa, o Paulo foi ao quarto da filha e perguntou o que ela tinha feito na noite anterior. A jovem disse que ficou pintando, e então recebeu um castigo maior ainda, de 1 mês. Por quê? De fato, há objetos de pintura em cima da mesa dela, mas a pintura só foi iniciada. O Paulo percebeu que a filha havia acabado de começar a pintar e que provavelmente havia ido à festa escondida na noite anterior. Mais um dia, outro incidente. Desta vez, outra joalheria foi roubada. As 2 alianças mais caras haviam sumido. Tudo aconteceu depois que a loja foi fechada. Então, os principais suspeitos eram o zelador e o segurança. Os 2 eram as únicas pessoas que tinham as chaves dali. A detetive Jane resolveu visitar os 2 homens. Observe as casas deles e descubra quem roubou as alianças. Deve ter sido o segurança. Ele obviamente mora com sua namorada e parece que os 2 querem se casar. É por isso que ele roubou as alianças. A Michelle fez uma festa para comemorar seu aniversário e convidou vários amigos. A Flora não queria ir, pois não gostava de multidões. Então mentiu, dizendo que a mãe a havia deixado de castigo e que ela foi obrigada a limpar o quarto. No dia seguinte, a Flora convidou a Michelle para ir à sua casa para estudarem juntas e assistirem a um filme à noite. A Michelle topou, mas assim que chegou lá, entendeu que a amiga tinha mentido. Como? O quarto da Flora está todo bagunçado. Se ela o tivesse limpado no dia anterior, ele estaria organizado agora. 3 irmãs, a Serena, a Aurora e a Poliana, estavam em uma festa. Elas foram convidadas para jogar. Se ganhassem, receberiam um ótimo prêmio. Havia 5 chapéus, 3 brancos e 2 azuis. As jovens formaram uma fila e cada uma recebeu um. A Serena conseguia ver as cores dos chapéus das 2 irmãs. A Aurora só conseguia ver o que a Poliana estava usando, e a Poliana não conseguia ver nenhum dos chapéus das irmãs. Qualquer uma delas poderia tentar adivinhar qual era a cor do próprio chapéu, mas só uma podia falar. Se essa acertasse, todas ganhariam. Após um tempo, a Poliana conseguiu adivinhar a cor do próprio chapéu. Como será que ela acertou? Se a Serena tivesse visto que as 2 irmãs estavam usando chapéus azuis, concluiria que o dela era branco, mas ela ficou calada. Isso significa que pelo menos um dos chapéus que viu era branco. Se a Poliana estivesse usando um chapéu azul, a Aurora saberia que era ela que estava com o branco.
mas ficou em silêncio também, então o chapéu dela era azul. A Poliana deduziu isso e disse em alto e bom som que o chapéu dela era branco.